Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas estou trazendo informações desse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está iniciando, quem está no nível intermediário, quem está no nível avançado, para trazer realmente informações relevantes para que a gente consiga te ajudar. Nosso objetivo aqui é realmente te ajudar. Estou aqui com o Ricardo Lírio mais uma vez. Tudo bom, Ricardo? Tudo certinho, gente. Tudo bem aí com vocês? Beleza? Show de bola, meu irmão. Vamos lá, cara. Hoje o tema, basicamente, um tema de data pump, né, cara? Foi uma dúvida aí de um aluno a respeito de se é possível, se ele consegue sobrescrever os dados sem dropar uma tabela, né? Existe um contexto aí da dúvida, que eu acho que é bom a gente sempre falar dos conceitos antes, das possibilidades, para que a gente consiga entender realmente o cenário específico e ajudar esse aluno especificamente com as possibilidades, né? E, cara, fala aí um pouquinho pra gente, Ricardo, o que é esse lance do data pump, cara? Para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe, cara. Vamos lá. Data Pump é uma evolução do que existia antigamente, que era o import-export, né? A Oracle resolveu fazer um produto mais inteligente, né? E veio o Data Pump. Data Pump, você consegue ter cláusulas melhores para poder fazer importação e exportação do que tem dentro do seu banco de dados, né? Por exemplo, eu quero importar só uma tabela, exportar só uma tabela, importar só uma tabela, exportar um esquema inteiro, exportar o banco inteiro, né? Então, veio para realmente fazer essa parte, né, o backup lógico do banco, né? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: como que o Datapump funciona, né? O ESP-DP e o IP-DP, né? O ESP para export, né? Export Datapump, import Datapump, e ele funciona da seguinte maneira: ele vai gerando todos os scripts do banco. Ele tem scripts de create table, create index, create procedure, né? Create dos objetos em si, e depois tem os inserts do banco. Então, toda a parte lógica, ele faz isso de uma maneira lógica, diferente do RMAN, que é físico. Então, o RMAN ele tem um bloquinho lá, ele vai extraindo os blocos e montando para você. Se você pegar um banco que você tem lá 1 tera e mandar exportar, né, sem compressa, sem nada, normalmente o Datapump vai ser menor do que o RMAN, porque o Datapump ele não tem o índice lá, os blocos do índice. O Datapump ele só vai ter só create index, você manda criar depois. Agora, na hora de importar, ele é mais lento do que o RMAN, porque o RMAN já tem um bloco pronto, ele te entrega o banco já todinho montado do jeito que ele estava. O Datapump é uma foto, a gente brinca que o Datapump é uma foto, o RMAN é um vídeo. Né? O Datapump ele é uma foto porque você só tem a posição daquele momento, você startou o Datapump, é aquele momento ali que você começou a fazer o Datapump, você tem a informação. Então, você fez um Datapump meia-noite e seu banco deu um crash às 11 horas da noite do outro dia, você perdeu toda a informação que tem nesse meio tempo. Com a RMAN, não. Né? O RMAN você faz o recover depois. Então, não é que o Datapump é ruim. Pontos onde o Datapump é bom. Você quer migrar da versão 10 para a versão 21, o Datapump você migra direto. O RMAN você não migra direto. Né? Você tem até aquela tabela de compatibilidade, você não vai ter essa migração direta. Você vai ter que passar por uma versão intermediária. Então, você tem uma janela, você tem uma rede boa, você tem um processamento bom, o Datapump ele realmente vem para suprir muitas lacunas que existem aí. Né? Você quer exportar, importar uma package, o Datapump é muito melhor do que, é muito mais rápido e muito melhor do que ir direto no RMAN. Né? A gente já fez alguns exemplos aí de restore table pelo RMAN, né? É mais lento, né? E você precisa de mais pré-reqs do que via Datapump. Né? Só que, como ele tem suas vantagens, tem desvantagens, como eu falei, a questão do tempo, né? Você fez meia-noite, o banco caiu 11 horas da noite do outro dia, você perdeu 23 horas de processamento do seu banco. Né? Mas eu só faço processamento lendo o arquivo, eu posso reimportar isso tudo. Ok, eu tenho uma janela de um final de semana, chegou sexta-feira às 10 horas da noite, eu posso só voltar ao banco segunda-feira às 8 horas da manhã. Datapump é muito bom, porque qual o outro problema? A grande vantagem do Datapump? Quando você importa, você está desfragmentando todos os objetos. Então, se o seu objeto estava todo fragmentado no tablespace, ele agora, na hora de fazer a importação, ele desfragmenta. Né? O famoso alter table move lá, né? Que você sai desfragmentando as tabelas, ele já faz isso para você. Então, tem essa vantagem boa. Né? Então, qual que é o melhor método? É aquele que você tiver tempo, aquele que você tiver mais conhecimento, né? Então, assim, não tem muito essa questão.
Mas voltando para a pergunta do nosso aluno. Muito bom, cara. Tem como fazer o data pump sem precisar exportar a tabela? Dropar a tabela, né? Tem. Como eu disse, o data pump, ele veio para quebrar um monte de... ele veio numa evolução do import-export e para quebrar um monte de alguns conceitos que existiam, de que eu só podia importar uma tabela inteira, só podia exportar uma tabela inteira, né? O data pump a gente pode exportar qualquer objeto do banco, importar qualquer objeto do banco. Eu posso exportar só o metadados, importar só metadados, exportar só dados, importar só dados. E é até legal, Ricardo, a gente complementar que tem 3 formas, assim, inicialmente de você exportar, né? Você pode exportar uma tabela específica, você pode exportar um esquema específico, ou você pode exportar o full completo, né? E na hora de importar, você tem várias possibilidades também, né? Exatamente. Na importação também é a mesma coisa. Então, assim, como o Guilherme disse, eu tenho 3 maneiras de fazer exportação. Minha tabela, meu esquema e meu banco. Não necessariamente uma tabela, um esquema e o banco. Eu posso ter N tabelas, N esquemas e o banco, né? Então, eu tenho essa possibilidade aí de fazer a exportação, inclusive em multi-tenant. Eu posso ter uma exportação de uma tabela de um PDB específico, tá? Então, ele não é exclusivamente banco, ele pode ser o banco, o CDB, só, ele pode ser do PDB também. Só que tem um detalhe, eu posso exportar uma tabela, né, como a gente falou, só os metadados, só os dados. Então, se eu já tenho a estrutura do meu banco de dados, eu não quero que ele faça essa criação novamente, eu posso exportar só os dados, né, só os dados do meu banco, e ele vai importar os dados do meu banco, né, não tem problema. Mas eu também posso fazer o seguinte, eu posso exportar com uma cláusula where, eu posso montar uma query e dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho uma chave primária de uma tabela que ela tem um registro sequencial lá. Aí no meu banco de dados, eu tenho do 1 ao 1000. Então, eu posso mandar exportar a tabela inteira, né? E na hora de importar, eu posso mandar importar, pegando aquela tabela, os registros onde aquela chave primária é maior do que 1000. Né? Então, isso eu consigo fazer também, né? Aí eu vou resolver um problema do nosso aluno, que é o seguinte, ele já tem a estrutura do banco e ele não quer apagar a tabela, né, para poder importar novamente. Quando você vai fazer a importação dos seus dados, você tem algumas cláusulas que você pode colocar lá, como eu disse, a query, né, a query ela é muito boa para casos de integridade referencial. Então, se eu já tenho uma tabela com dados, né, eu quero importar mais dados nessa tabela, né, eu posso fazer um append, mas aí eu tenho que ter a questão da referência, da integridade referencial, né, como eu disse, eu posso importar dos registros do número 1001 para frente, né, e né, então, o que acontece? Como é que o data pump ele funciona? Ele gera os scripts, exporta as tabelas, os dados das tabelas e te entrega lá o seu arquivo. Na hora de importar, ele começa a ler, né, a criar a sequence, criar os usuários, criar a sequence, fazer o create table, importar os dados para depois fazer toda a parte de referência, de integridade referencial, constraint, vai fazer índice, constraint, né, criar os objetos, triggers, habilitar as triggers, né? Então essa é como que o data pump funciona. Na hora que eu vou fazer o import, se eu chego e tem uma tabela, ele vai virar para mim e fazer o seguinte, ó, eu tenho um create table, né, só que a tabela já existe, então ele dá um erro e pula para a próxima, né, só que ele pula para a próxima e normalmente, né, da maneira normal, dentro das condições normais de temperatura e pressão, né, ele não vai importar os dados daquela tabela, mas eu tenho uma cláusula que diz o seguinte, né, table exist action, o que eu vou fazer se existir aquela tabela? Eu posso fazer um append, eu posso fazer um drop, posso fazer um truncate, eu posso dar um truncate na tabela e mandar, e ele vai importar novamente. Ele pode fazer um drop e reimportar, recriar aquela tabela e importar para você. Então, você não precisaria fazer o drop daquela tabela. Se você quer fazer o drop, você bota no table exist action, você põe o drop da tabela, ou um truncate, se você quiser. Né? Então, tem como fazer sem precisar você dropar a tabela. Você pode deixar o Oracle dropar, o Oracle truncar, ou fazer um append. Tanto faz aí. Exatamente, Ricardo. Muito bom, né, cara? E se fosse um cenário de importar só a tabela, aí seria um cenário bem mais simples, né, cara? Que poderia até
usar um data only lá, por exemplo, tem um parâmetro também que você conseguiria trazer essa informação, mas dentro desse contexto de um import aí, de um esquema específico, de um import full, a gente tem esse parâmetro aí para poder, o table exist action, né, que ele pode ajudar bastante nesse cenário, né, e o legal, cara, a gente poder trazer realmente esses temas, né, porque a gente sabe que se só de data pump, cara, a gente tem uma documentação muito vasta, são muitos parâmetros, que muitas vezes a gente usou poucas vezes durante os anos, né? Às vezes são situações bem específicas, cara, que fazem com que a gente precise ir lá, rever a documentação, olhar um parâmetro específico para ver qual que a gente vai conseguir fazer, atender aquele cenário específico, né? Isso é muito comum, né, cara? A gente sempre trabalhar, tipo, consultando a documentação, consultando a Bíblia do produto para que a gente consiga atender uma necessidade específica, né? Exatamente. Né? É o ponto de referência nosso, né? Inclusive, nossas aulas são todas focadas na documentação oficial, né? Então, não, ela é o grande repositório de conhecimento, não adianta, né? Então, essa documentação, ela tem lá todos os pontos. O que a gente faz é criar cenários ali em cima daqueles pontos que ela, né, nos fornece. Então, o Datapump, ele é uma ferramenta boa, né? O Datapump não é bom. Datapump eu não vou considerar backup. Datapump não... o pessoal da DBOCM disse que o Datapump não é backup. Não, ninguém disse isso. Ninguém disse isso. Datapump é um backup lógico, né? Você não pode... O que eu acho é o seguinte, criticidade do seu ambiente. Você tem que estar sempre pesando criticidade e o retorno que você quer ter, né? Um hack de 2 nós é bom? Se você for pensar simplesmente num hack de 2 nós para poder ter 2 maquininhas menores, você pode estar começando errado, né? A gente tem uma masterclass, um monte de aulas falando sobre isso. Então, mas eu quero começar com alguma coisa. Ótimo. Eu vou começar o meu backup com Datapump, que eu entendo, vou fazer ele. Tenha garantia de que você tem um backup. Mas eu não posso perder mais do que 20 minutos de informação. Então, o Datapump não vai te atender. Cuidado, né? Pese sempre, escreve. Eu não posso perder mais 1 hora de dado perdido, é aceitável, né? Escreve, né? Porque senão você vai ter a melhor solução de backup, melhor solução do que for, mas alguém vai virar para você e falar assim, mas a gente não pode parar momento nenhum. Poxa, mas eu comprei uma unidade de fita, eu tenho uma retenção de 1 ano, mas eu demoro 6 horas para voltar meu backup. Então, você não está atendendo, você tem que montar de acordo com o seu cenário. E o Datapump é um cenário bom para muitas coisas, principalmente quem tem desenvolvimento interno, né? Porque você consegue extrair dados de uma maneira rápida para uma base de desenvolvimento, homologação, e comparar dados, comparar package, como é que estava a minha package em determinado momento. Então, isso é interessante, ele é muito bom para isso, né? Exato. E, Ricardo, eu acho que tem muito aquele mito de um ou outro, né? Mas se tiver espaço, cara, tira o ou e coloca um e, né? Por que não exatamente. os dois? Acho que muitas vezes pode ajudar bastante, né, cara? Então, realmente cada um tem a sua função, cada um tem a sua particularidade, seus benefícios, né? Eu, assim, já não tenho mais cabelo, né? Mas quando eu tinha cabelo, o cabelo caía quando o RMAN não estava rodando, né? Quando o Datapump não rodava, era algo um pouco mais tranquilo. Se eu só tenho o Datapump, realmente você tem que se preocupar, né? Mas é o que você falou. Vamos parar com um ou outro. Faça os dois, né? E ou outro. Vamos parar só de ou outro. Tem espaço? Faz os dois. Exatamente, cara. E eu vejo muitos mitos, assim, de gente que segue o nosso canal, que às vezes está nos nossos grupos do WhatsApp, participando dos eventos, e que ainda não entendem, cara, a importância do RMAN. Fala assim, o RMAN é muito lento. Cara, foi um cenário bem específico que você tentou fazer alguma coisa, mas o backup de verdade tem que ser o RMAN, né? Tem que ser o RMAN. Então, Exatamente. muitas pessoas ainda têm essa crença limitante, cara, de tipo, cara, tá travado ali achando, não consegue enxergar os benefícios e a diferença em diversos cenários de cada um dos casos, cara. Acho que cada um tem a sua importância, a sua relevância. Sim. E a sua utilidade, sempre que possível, tenha sempre os dois na mão, porque vai ter algum cenário específico, cara, que uma dessas alternativas vão te ajudar de uma forma muito mais eficiente. Eu vou te dar 2 exemplos. Eu tive uma migração recente
de uma base de um cliente, eram 8 bancos, que ele saiu de um ambiente on-premise para nuvem, mas não nuvem, ele contratou um ambiente num data center, né, Tier 3, né, então ele contratou toda a parte, ele comprou máquinas virtuais nesse cliente e fez essa virada. Ele tinha uma manutenção física na empresa, ele falou, era feriado, acho que uma sexta-feira, quinta-feira, a partir de meia-noite, você pode fazer, não, quinta-feira não, era feriado na segunda-feira, e ele falou assim, na sexta-feira, meia-noite, a partir das 10 você pode começar a fazer, e meia-noite a gente começou. Comecei meia-noite, né, parei todos os bancos, todas as conexões, baixei o listener, entrei conectando via Datapump, que eu ia sair da versão 10 para a versão 12. Da versão 10 para 12, você não faz direto. Para 12.2, você não faz direto. Então, eu fui exportando os bancos, fui exportando banco a banco, e fui mandando para... Acabava um banco, já mandava para a nuvem. Acabava o banco, mandava para a nuvem. E lá já tinha os bancos criados, foi só fazer o import. Né? Via RMAN eu ia ter que fazer para um banco específico, converter, depois mandar para o segundo banco. Mas eu tinha uma janela de um final de semana inteiro. Quando deu sábado, 11 horas da manhã, ele começou a testar o ambiente. A janela era até segunda, 8 horas da manhã. Ele queria que tivesse pronto no domingo para fazer os últimos testes, no sábado já estava pronto. Né? Então, e eram bases de 300 GB, 500 GB, uma de 1 tera, eram bases, assim, razoavelmente grandes. Né? Para o cliente, não eram bases pequenas, para o porte do cliente. Né? Agora, eu também já tive que fazer migração, onde o tempo de parada, viraram para a gente e falaram o seguinte, o tempo de parada você não tem, se der problema, você tem 1 hora, você vai ter 20 minutos para fazer a parada. Então, você faz um RMAN e manda sincronizar os arquivos. Acabou, você vira os arquivos e vira o banco. Eu não precisei fazer atualização de banco, não precisei fazer nada. Né? Só realmente a máquina que estava morrendo. A máquina estava morrendo, precisava trocar de máquina urgente. Né? Qual a parada? Virar o IP para o outro lado. Né? Então, basicamente foi isso. Gente, 5 minutinhos aí para virar o IP. Derrubou a máquina, levantou o IP, levantou o lixo e acabou. Que em alguns casos, você não vira nem o IP, você vira o DNS do seu, né? O seu DNS agora que estava apontando, a máquina XYZ estava apontando para o IP final 1, agora vai apontar final 2. Então, o tempo foi realmente a virada do DNS só. Muito bom, Ricardo. Então, depende, tem muito cenário. Né? Exatamente. O importante é a gente ter muito bem os conceitos, né? Ter feito alguns... testar, colocar a mão na massa, para a gente entender as possibilidades que a gente tem na mão, né, cara? Muitas vezes, em diversos cenários, a gente consegue ter alternativas para poder atender melhor o projeto, para poder entregar mais resultados. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre estar ligado, que as empresas precisam, né? Entregar resultados e atender os objetivos, realmente, das atividades. Ricardo, eu acho que fechamos aí, hein, cara? Então, respondendo aí, só relembrando aí, se consegue sobrescrever os dados sem dropar a tabela, é possível se usa o Table Exit Action lá. Tem um append lá que pode te ajudar bastante nesse sentido. Essa aí foi uma dúvida do Kleber. Espero que possa ter respondido, Kleber. Se ficou mais alguma dúvida, coloque lá na comunidade de alunos que a gente vai sempre estar trazendo aqui realmente essa clareza, que o objetivo aqui é realmente poder te ajudar. Beleza? Ricardo, fechamos por hoje? Fechamos. Espero que tenha entendido. Pesquisa o Table Exit Actions, tem várias opções, né, e ajuda. Muito bom, Ricardo. Obrigado aí mais uma vez, cara. Tamo junto, meu irmão. Grande abraço. Com certeza. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de áudio, como o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Addict. Então assine também a DBOCM lá nas plataformas de áudio para você poder consumir esses conteúdos aqui durante o seu dia a dia, durante sua caminhada, durante sua atividade física, beleza? Fique ligado que todo dia está saindo vídeos novos. Se você é aluno, coloque sua dúvida lá na comunidade de alunos, que muitas vezes a sua dúvida pode ser uma aula prática, um podcast ou simplesmente um vídeo exclusivo lá da comunidade, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!